Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sim, Senhor. Perdoa-nos, Pai querido, pelo que foi feito com a adoração, a essência da adoração que se corrompeu, ó Deus. Porque ao invés de te adorar, ó Deus querido, infelizmente nós temos buscado a realização dos nossos anseios. Porque a essência da adoração mudou, Deus querido, por uma queixa essencial acerca das nossas dores. O tempo, Pai querido, que tínhamos para te adorar foi trocado por um tempo em que nos queixamos. Circunstâncias difíceis na saúde, nas finanças, nos relacionamentos e nas emoções
têm sido superiores, ó Pai querido, à essência da adoração que devia haver dentro de nós. E queremos voltar à essência dessa adoração, Pai. Não sermos mais movidos pelas circunstâncias, mas tão simplesmente por aquilo que o Senhor já fez por nós, quando se entregou naquela cruz, pelo meu pecado, pelas minhas falhas, pelas minhas imundícias. Por isso essa manhã, Deus, estamos aqui para estar atentos à Tua voz. Eu escondo o meu rosto da Tua presença, Pai, para que a Tua glória seja manifestada através de mim, ó Deus, que estou me colocando aqui como instrumento em Tuas mãos, como mensageiro, mas que não sou dono da mensagem, simplesmente como um carteiro que entrega uma correspondência para um destinatário. E o autor disso é o Senhor. O Senhor é o autor e é o consumador da nossa fé. Que a sua palavra, Deus querido, encontre a fé do meu irmão e da minha irmã, ainda que sejam pequenas, do tamanho de um grão de mostarda. E que a tua palavra faça com que esta fé, Pai querido, que está ali em cada um, torne eles, ó Pai, pessoas com autoridade para dar ordem aos montes, a saírem de um lugar e irem para o outro. Torne eles, por causa da tua palavra, Deus querido, homens e mulheres, que ao declararem acerca das circunstâncias, ó Pai querido, as circunstâncias terão que se render. Torne eles homens e mulheres, ó Pai querido, que não têm medo e receio de toda e qualquer forma de manifestação demoníaca, que não se intimidem diante dos desertos por causa da Tua palavra, a obediência à Tua palavra. Que a Tua palavra produza cristãos fortalecidos, verdadeiros, genuínos e adoradores. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito flua em nosso meio, que toda a distração caia por terra, e que possamos estar entronizados, ó Pai querido, nos Teus altares, e receber do Senhor. Abra os céus sobre as nossas vidas, Pai, e dê ordem aos anjos a nosso respeito, para que desçam aqui, ó Deus querido, colham toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todas as nossas petições, todas as nossas dores e lágrimas, em bandejas de prata e ouro, e entreguem diante de Ti como um despojo de guerra, Pai querido, no Teu alto e sublime trono, porque é de lá que virá o nosso socorro. O socorro bem presente na hora da nossa angústia não vem da horizontal, vem do céu. Por isso eu declaro céus abertos sobre as nossas vidas, Pai. Céus abertos sobre as nossas vidas. Sara as nossas enfermidades, tira as nossas dores, fortaleça o nosso vigor, dê-nos ânimo, ousadia e coragem, para não retrocedermos daquilo que o Senhor, ó Deus, colocou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco, Senhor. Amém e amém. Vocês podem aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Antes de sentar, dê um abraço aí nesse seu irmão, do seu lado, sua irmã. Declare uma palavra de bênção para ele, para ela. Amém? Preciso de alguém tangendo. Lucas, vem? Acho que não, ele sentou. Queridos, eu tenho alguns minutos para estar com vocês aqui, meditando acerca da palavra. Como eu mencionei, em algum momento aqui já hoje, o apóstolo João, ele profetizou acerca do fim da presente era. Como eu também falei um pouco, iniciei a semana passada, João, quando estava na ilha de Patmos, foi trasladado e teve experiências e visões, e ele, diante dessas visões, ele viu o céu e viu a terra. Ele descreveu exatamente como será na glória.
ele viu que havia um rio numa praça, e que no centro dessa praça havia um trono sublime, e desse trono fluía água, para que todo aquele que tivesse sede e bebesse daquela água, nunca mais sentisse sede. E João, ele viu muitas coisas. Por isso eu e você precisamos aprender a dar crédito à profecia de João, porque João viu. João não está falando de algo que alguém viu e contou para ele, não, João viu. O livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelações. Foi o tempo, e João foi quem foi escolhido por Deus para revelar o que viria a acontecer. E João viu quando seria o fim. E João profetiza acerca de um fim, e esse fim se dá única e exclusivamente pela primeira vez na história para esta geração. É o fim desta presente era que eu e você estamos vivendo. João está falando acerca destes dias. Não era 1950, não era 1930, no avivamento da rua Azusa. O que João está falando é para este tempo. As evidências de que esta presente era é a era do fim são gigantescas, são absurdas, são gritantes, são explícitas. Se você desconhece acerca destas coisas, eu incentivo você a estudar um pouco mais, a entender um pouco mais de mundo, a sair do seu ostracismo. Você se coloca como uma ostra dentro daquela casca e fica ali, e o seu mundo se resume àquilo. A igreja vive um ostracismo, a igreja se fechou diante da igreja, dentro da própria igreja, e por isso estão tão desapercebidos acerca desta era, sobre esta era. Há uma voz que clamava no deserto, e ainda hoje existem vozes que clamam no deserto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Acabei de mencionar um evento dentro de uma casa, numa rua, na depressão que houve nos Estados Unidos, um país protestante, na década de 30. Uma casa, numa rua chamada Azusa, começou ali um grande avivamento que mudou a história da humanidade. Por isso, inícios que parecem insignificantes, pode ser uma voz clamando que vai mudar a história da humanidade. Por isso, eu sei quem eu sou, eu sei da minha falibilidade, eu sei que sou um ser falível, falho, pecador, pobre, cego e nu, mas eu também sei quem é o Deus que eu tenho crido, e eu não desprezo o que o Senhor está me revelando, por parecer aqui um lugar insignificante, numa cidade insignificante, numa quantidade de pessoas insignificante. Eu não desprezo os inícios pequenos, porque eu sei quem é o Deus que eu creio. Eu sei quem é o Deus que eu creio. Por isso, eu tenho entendido, por ler, por estudar, e por ter tido o privilégio da parte do Senhor, de conhecer alguns lugares no mundo, que me tiraram desse ostracismo que eu vivia, e me fizeram enxergar realidades que estão acontecendo agora, nesse instante, que são o anúncio, que são o prenúncio do fim dessa era. E João profetizou acerca do fim desta era, e ele disse
que o Espírito e a noiva clamarão: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. João aqui, ele está descrevendo um tipo de igreja que tem uma profunda unidade com o Espírito Santo. Ele está descrevendo uma igreja que diz e faz o que o Espírito Santo diz e faz. Ele está dizendo que haverá uma igreja unida de tal forma com o Espírito Santo, que essa igreja vai estar tão alinhada com o Espírito Santo, que essa igreja vai fazer e dizer exatamente o que o Espírito faz e diz. E então, juntos, o Espírito e a noiva clamarão: vem, Senhor Jesus. E eu e você, como noiva, precisamos nos alinhar ao Espírito Santo. Eu percebo que há um desalinhamento. Nós estamos na paralela com o Espírito Santo. Nós precisamos nos unir ao Espírito Santo e sermos um só no Espírito. E para que eu tenha esse nível de unidade, é indispensável que eu busque uma intimidade com o Espírito Santo. Para que eu tenha esse nível de unidade, eu tenho que ser íntimo do Espírito Santo. Se eu não for íntimo dele, eu não vou ter esse nível de unidade com ele. Eu preciso saber o que o Espírito gosta. Eu preciso saber o que o Espírito Santo quer. Eu preciso saber o que o Espírito Santo faz. E então, eu vou gostar do que ele gosta. Eu vou querer o que ele quer. E eu vou fazer o que ele faz. E aí eu sou um com ele. Aí teremos uma voz. Temos falado muito aqui sobre ter uma voz. Aí teremos uma voz. E clamaremos, dizendo: vem, Senhor Jesus. Jesus voltará. E quando ele volta, não acaba a história. Quando Jesus volta, a história continua. E nós precisamos entender sobre o que significa essa continuidade da história depois da vinda de Jesus. Existe algo denominado reino milenar, meus irmãos, em que a terra por 1000 anos terá um governo, e nós precisamos saber que governo é esse. Precisamos entender como funcionarão as coisas nesse governo. Mas eu não posso pular de fase. Eu preciso primeiro de intimidade, para estar unido no Espírito, para vencer os desafios, as provas que eu preciso vencer, para passar esta fase, para depois estar pronto para outra fase. Eu não conheço ninguém que tenha passado da 3ª série direto para a 5ª série. Quem faz isso vai ter problema sério na 5ª série. Vai estar num ambiente em que estão falando coisas das quais ele não tem a mínima noção. Por isso precisamos passar por provas, para que estejamos preparados para esse tempo. Pastor, por que o senhor não prega sobre reino milenar? Porque não adianta eu pregar sobre reino milenar e contar uma história para vocês, se não capacitarem vocês, ainda que vocês, o que importa para Deus e para mim, é que vocês cheguem lá, e não que vocês saibam a respeito daquilo. Porque falei semana passada, há um abismo que separa o tipo de gente que conhece acerca de Deus e o tipo de gente que tem experiências com Deus. E quando você busca intimidade com o Espírito, para ter unidade com o Espírito, fatalmente você terá experiências com Deus. Como aquele jovem, Mohamed Regazi, teve experiência de, lendo a Bíblia, ver o próprio Jesus Cristo na sua presença. E não suportou ver a glória de Jesus, tamanha a glória dele, mas ficou com aquela luz na cabeça. E nenhum sistema de uma nação milenar
foi capaz, nem torturas foram capazes, nem prisões foram capazes de fazer ele renunciar à experiência divina que ele teve de contemplar a glória de Cristo. Nem circunstâncias, nem prazeres, nem favores, nem dissabores afastam aquele que tem experiência com Deus, do propósito de Deus com a sua vida. Precisamos discernir essas coisas. Precisamos entender essas coisas. Então não adianta nós pularmos de fase, precisamos entender esta fase, este momento, este tempo. E aqui nós entendemos que uma das principais atividades do Espírito Santo nesses últimos dias que nós estamos vivendo, será de espalhar a mensagem de Jesus Cristo como nosso noivo, e nós, igreja, como sua noiva amada. Este é o propósito, este é o encargo do Espírito Santo para este tempo: anunciar, proclamar Jesus como noivo, e nós descobrindo a nossa identidade de noiva de Cristo, e começar como uma noiva. A noiva, quando ela fica noiva, quando ela assume o compromisso de um casamento, a vida da noiva, a partir daquele momento, muda. Quando ela se entende, ela assume a identidade: fiquei noiva do fulano. A partir daquele dia, a sua rotina de vida muda. As noivas que estão aí sabem o que eu estou falando. Você tem que correr, você tem que preparar, você tem que se preparar para aquele grande dia, não é assim? E é exatamente isso que vai acontecer conosco. O Espírito Santo, para esses dias, está anunciando, proclamando a mensagem de Jesus como noivo, para que eu e você descubramos a nossa identidade de noiva e comecemos, a partir de agora, a nos preparar como noiva para o encontro com o noivo. É engraçado que no casamento, raras vezes na história, eu nunca presenciei, e não me lembro pontualmente de algum fato que tenham me contado sobre isso, mas normalmente no casamento, o receio grande é de que a noiva não apareça, porque normalmente o noivo já está lá esperando. Não é assim. No reino dos céus, o noivo já está preparado nos esperando. O receio é que nós, como noiva, não venhamos a comparecer, mas ele está pronto. O noivo sempre chega primeiro. Precisamos entender isso. Essa última profecia também revela não só quais as atividades do Espírito Santo para estes dias, que é proclamar Jesus como noivo, e nós descobrirmos a nossa identidade como noivo. Também, essa profecia revela quais as atividades principais que a igreja precisa desenvolver. Essa última profecia, ela revela 3 feitos chaves que acontecerão, preste atenção, que acontecerão no meio da igreja e por meio da igreja. Essa profecia revela as atividades do Espírito, proclamar Jesus como noivo, você como noiva, mas essa profecia também revela 3 feitos chaves, fundamentais, que acontecerão no meio da igreja e por meio da igreja. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre esses 3 feitos chaves, que é o nosso encargo, que é o nosso papel, porque o Espírito já está fazendo isso. Eu creio que em alguns lugares do planeta Terra, existem pedras vivas, homens e mulheres. Eu tenho segurança, eu sinto no meu espírito que eu não sou o único anunciando isso. Eu sinto que há mais alguém. O Espírito me encoraja que não estou sozinho nisso, porque Ele disse que Ele ajuntaria pedras vivas. E eu sei que em algum lugar mais tem alguém anunciando acerca disso que nós estamos meditando aqui. Aquilo que o Espírito tem que fazer, Ele está fazendo.
aqui e em algum outro lugar. Agora nós precisamos saber o que é que nós, como noiva, precisamos fazer. Qual é o nosso papel? Quais são as nossas atividades? Em que eu devo gastar os meus dias, agora que sei que sou noiva? Agora que tem sido me anunciado Jesus como noivo. O que é que eu preciso fazer, afinal de contas, como noiva? 3 coisas acontecerão no meio da igreja e por meio da igreja. A primeira delas, a igreja será ungida com o Espírito Santo. A igreja será ungida com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus repousará sobre a igreja. Escute isso, meu irmão. Eu estou falando algo tremendo. Neste tempo, esta profecia revela que 3 feitos, 3 grandes coisas acontecerão no meio da igreja e através da igreja. A primeira delas é que o Espírito Santo repousará sobre a igreja com grande poder e revelação. Eu não gosto de fazer isso, mas é importante. Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, que a primeira coisa que essa profecia revela, que vai acontecer no meio da igreja e através da igreja, é que o Espírito Santo repousará sobre a igreja com grande poder e revelação. Os enfermos vão vir para cá, e eu estou relutando há muito tempo de fazer aqui culto de curas e milagres, porque eu não quero uma agenda para a igreja. Eu estou relutando há muito tempo de fazer aqui um culto específico de curas e milagres, mas eu não quero emocionar ninguém. Porque se nós formos fazer isso, é para que as pessoas sejam curadas e vejamos milagres, sem enganação, sem falcatrua, sem magia, sem truque. Mas agora a gente começa a entender o porquê que não fizemos isso até aqui. Porque haverá um tempo, e nós estamos descobrindo que esse tempo é agora, que por causa do anúncio do papel do Espírito Santo e anunciar Jesus como noivo e nós como noiva, agora, eu sabendo disso, o primeiro grande feito que acontecerá em nosso meio, o encargo que eu e você teremos, porque precisamos fazer algo, eu já vou dizer o que é, mas o Senhor está dizendo que o Espírito repousará sobre a igreja, com poder e revelação. Ele vai revelar, primeiro de tudo, a sua palavra. E revelação, quando ele traz revelação de todas as coisas. Você enxerga o que ninguém está enxergando. Você vê como ninguém está vendo, porque é rema, é revelado, é do Pai. E é o Espírito repousando sobre a igreja, que traz poder e revelação. E aí os enfermos vão vir e o poder do Espírito vai curar esses enfermos. Aí as circunstâncias vão vir e o poder do Espírito vai te dar revelação sobre as circunstâncias e como agir em cada uma delas. E você não sai mais sofrendo como tem sofrido. Você não sai mais cheio de traumas como você tem estado. 3 coisas acontecerão com a igreja nessa presente era. 3 coisas acontecerão. Estou falando ainda acerca desse primeiro grande feito, o Espírito repousar sobre a igreja. O Espírito vai repousar sobre a igreja com grande poder e revelação. E então, 3 coisas acontecerão na igreja. A primeira delas, a igreja vai restaurar a oração, a súplica,
e o jejum. Esse repousar do Espírito vai trazer para o corpo desejo de jejum, súplica e oração. É o Espírito que vai convencer isso. É o Espírito que vai convencer você disso, que você tem que ter uma vida de jejum, súplica e oração. É o Espírito que vai acontecer isso. O Espírito vai fazer acontecer isso em você. Vontade, desejo de você dizer assim: nunca mais largo a minha vida de jejum. E não é mais um dia, agora eu quero 2. Não é mais 2, vai chegar um tempo que você vai querer 3. Não é mais 3 porque você vai querer 7 dias. Não é mais 7 dias porque você vai entender que precisa fazer 21 dias. Não é mais 21 dias que você vai entender que vai precisar fazer durante o ano 3, pelo menos 3 jejuns de 40 dias. Isso vai gerando dentro de você, esse desejo vai sendo produzido dentro de você, porque esta condição de jejum, súplica e oração, te faz ter experiências com Deus, que você não quer saber de nada menos do que isso, você quer mais, como foi com esse rapaz Mohamed Regazi. A experiência que ele teve com o Senhor fez dele ter absoluta convicção do que ele queria e jamais retrocederia naquilo, independente da situação. A segunda coisa que vai acontecer com a igreja, por causa desse movimento do Espírito, a igreja, o seu corpo, vai enfrentar desertos e demônios. A igreja vai passar por um tempo que enfrentará desertos e demônios. Eu não estou aqui para contar uma história linda, de começo a fim para vocês. Eu estou aqui para revelar uma palavra, que me assegura, um começo, não importa como, um meio, também não importa como, mas eu sei que o fim dessa história é maravilhoso, porque a terceira coisa que acontecerá na igreja é que a igreja irá vencer. Algo acontecerá. Primeiro, o Espírito repousa sobre a igreja e traz poder e revelação. A igreja, por conta disso, discerne 3 atos importantes. O primeiro de todos, restaurar vida de jejum, oração e súplica. Em segundo lugar, a igreja entender que enfrentará desertos e demônios. E terceiro, a igreja estar segura de que ela vai vencer. Esta é a realidade. Esta é a verdade. Quando eu olho para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, eu vejo algo ali que me faz ter luz acerca disso que eu estou compartilhando com vocês. No primeiro versículo, a palavra diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus amados irmãos, parem com esse evangelho sensacionalista, pentecostalista, porque ser pentecostal e ser pentecostalista é outra história. Porque o ista é o sensacionalismo. O pentecostal, e nós somos pentecostais, é porque somos visitados pelo Espírito, a descida do Espírito é aceita por nós, isso se chama Pentecostes. Mas sem o sensacionalismo, parem de achar que é só Satanás que leva você para o deserto. Parem de achar
que o deserto é uma obra do capeta, porque com o próprio Cristo Jesus, quem o levou para o deserto foi o Espírito. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E com qual propósito o Espírito leva Jesus para o deserto? São Mateus capítulo 4, verso 1 diz: para ser tentado pelo diabo. Por que, afinal de contas, o Espírito fez isso com Jesus? Com a mesma razão pela qual Ele vai fazer conosco. Esse episódio de Jesus, o que antecedeu ele foram dois momentos. Um primeiro momento, ele se encontra com João o Batista, com João o batizador. Jesus se encontra com ele. Jesus é batizado por João Batista, submergido nas águas. O poder do Espírito Santo desce sobre ele, com autoridade e revelação. Em seguida, Jesus jejua por 40 dias. Em seguida, o Espírito leva ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas em seguida, ele vence puramente por conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Se você encarar o deserto sem jejum e sem conhecer a palavra, você é derrotado no deserto. Por que algumas pessoas morreram no deserto? Porque eles lembraram dos alhos, cebolas e pepinos do Egito. Porque eles pediram por pão, e pão desceu dos céus, mas em momento algum eles falaram: vamos jejuar. Por que as pessoas morrem no deserto? Porque não têm vida de jejum e porque não conhecem a palavra do Senhor. Jesus passou pelos 3 grandes feitos que a igreja vai passar. Recebeu poder e revelação do Espírito Santo. Restauração do jejum. Foi levado ao deserto, tentado por Satanás, e teve vitória. É exatamente o que a igreja vai passar. E por que Jesus passou por isso? Porque Jesus estava sendo preparado. Jesus estava passando por uma prova. Jesus estava sendo testado para cumprir com o propósito humano dele nesta terra. Eu e você precisamos passar por isso. Portanto, passe a aprender a glorificar a Deus por estas lutas, desertos e manifestações demoníacas na sua vida. Você e eu precisamos passar por isso para sermos aprovados, provados, preparados, para eu e você como igreja, como noiva, cumprirmos o nosso propósito humano nesta terra. Ser sal e luz para os perdidos. Nos arrependermos. Arrependimento visceral. Nos arrependemos do distanciamento, da apostasia, da religiosidade, e nós voltarmos correndo para ter experiências com o Pai, e sermos sal e luz nesta terra. A minha esposa bem falou no começo, nós precisamos ser a luz para aqueles que aguardam com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nós só vamos ser revelados como estes filhos de Deus a hora que passarmos por esta prova. Não é tempo de igreja, não é curso de teologia, não é carteirinha disso ou carteirinha daquilo.
que nos capacita, que nos prepara, que nos equipa para sermos estes filhos que serão revelados para aqueles que aguardam com grande expectativa uma luz no meio das trevas. A igreja vai passar por isso, e nós vamos vencer, nós vamos alcançar muitas vidas. A prostituta vai se arrepender, o drogado vai se abster, o abandonado vai ter um teto para morar, a viúva alcançará auxílio, o órfão não será mais órfão, o perdido será encontrado, e nós vamos avançar como povo. Nós vamos preparar a comissão, a grande comissão, nós vamos preparar esta geração, e no Espírito nós clamaremos: ora, vem Senhor Jesus, Maranata. Sem isso, não seremos uma voz, sem isso, não seremos um povo, sem isso, não seremos uma nação, seremos um bando de equivocados, se reunindo em busca dos seus próprios desejos, prazeres e necessidades, sem discernir o propósito pelo qual nosso amado Jesus se entregou naquele madeiro por mim e por você. Não foi para nós realizarmos as nossas vontades, não foi para nós vencermos as nossas lutas, não foi para isso que Ele morreu, definitivamente não foi. Jesus morreu para nos deixar um legado de um povo, de uma nação, de um tipo de gente que tem intimidade com o seu espírito e anseia pelo encontro com o seu noivo, e sabe que para que isso aconteça, precisamos alcançar os perdidos, precisamos sair de dentro das igrejas, precisamos encontrar os órfãos, as viúvas, precisamos alcançar os perdidos. Sem isso, não haverá um encontro com o noivo. Mas acontece que a igreja não tem nem saudades do noivo, porque a igreja não sabe que ela é noiva. A igreja acha que ela é filho, e filho mimado, e quer que o pai satisfaça as suas vontades. Nós desconhecemos que Jesus é o nosso noivo, não temos saudades dele. A igreja não sente saudades de Jesus, a igreja não tem vontade de abraçar Jesus, a igreja não tem vontade de ter intimidade com Jesus. A igreja só quer as suas necessidades sendo supridas, e quando isso acabar, então eu saio daqui e vou para algum outro lugar, para que as minhas necessidades sejam cumpridas, porque eu sou filho. Não, você não é mais só filho, agora você é noiva, e você tem que ter desejo de encontrar o noivo. Mas antes, você precisa fazer algumas coisas, e você vai ter que passar por isso, para que seja preparado. E então Jesus foi forjado, e só então Jesus começa o seu ministério. Depois dele jejuar, depois dele ser levado para o deserto, depois dele ser tentado, ele vence e começa o seu ministério. Quando vai começar o seu ministério? Tem pessoas que estão no ministério há muito tempo, mas a notícia dessa manhã é: talvez você ainda não começou o seu ministério. Talvez você esteja há 30 anos dentro da igreja, mas seja ainda um infante, um juvenil. Porque esse é o grande ministério. Vida de jejum e oração. Não temer e entender que muitas vezes, talvez na maioria, o deserto é o lugar o qual o Espírito nos levou. E saber que, se eu conheço a palavra, se eu tenho intimidade através do jejum, eu venço o inimigo no deserto. Porque eu sei que o fim para Deus é mais importante que o início. E então, amados, o que eu faço agora? Eu falei só do primeiro.
grande feito da igreja. Eu vou tentar falar com vocês muito rápido, em 10 minutos. O segundo grande feito que acontecerá no meio da igreja e através da igreja, é que a igreja estará profundamente comprometida com a intercessão, clamando: vem, Senhor Jesus. A igreja vai estar comprometida com a intercessão. A intercessão é orar em favor de outrem, é não orar em detrimento somente das minhas necessidades. A igreja vai estar comprometida na intercessão, clamando: vem, Senhor Jesus. Haverá uma mudança de comportamento. O que nós aprendemos e a nossa oração, e você pode aí, no teu entendimento, você com você mesmo, nós concluímos, talvez 100% aqui, o tempo que ficamos orando pelos outros e o tempo que oramos para nós mesmos e os nossos interesses. Percebem como a igreja está no contrassenso, está contra o fluir do Espírito para esta presente era. Mas o Espírito diz que a igreja vai estar profundamente comprometida com a intercessão. Eu deixo de orar na mesma intensidade que orava por mim mesmo, pelos meus interesses, e passo a orar pelos outros, inclusive por aqueles que me perseguem. Inclusive por aqueles que me perseguem. E isso, escutem bem, e isso só nasce, esse desejo de intercessão, orar pelo outro, inclusive pelos que me perseguem, isso só brota em nosso coração através do jejum. Se você não jejua, você não consegue interceder, muito menos orar sinceramente por quem te persegue. É o jejum que produz esse estado de espírito, de interceder. É o jejum, mais nada, não é campanha, não é dízimo, não é estar no grupo familiar, é o jejum que nos capacita o espírito para interceder. E eu quero rapidamente meditar com vocês acerca de um tipo de jejum, o jejum que Deus quer que eu e você façamos, o jejum que Deus quer que a gente faça. Ele produz para mim e para você 12 benefícios, não são 8, não é 10 e não é 13, são 12. O número 12 na Bíblia significa totalidade, integridade. O jejum produz um benefício total, integral para nós, não haverá falta alguma de nada. Por isso são 12. 12 são os meses do ano. O ciclo de um ano encerra com 12, é totalidade. O dia tem 12 horas. O total do dia são 12 horas. O total da noite são 12 horas. O total das horas são 2 ciclos de 12 que concluem 24 horas. 12 tem um significado bíblico. Isaías, no capítulo 58, revela esses 12 benefícios do jejum que Deus quer que nós façamos. Eu quero ler rapidamente, e vou encerrar, talvez 11:10, mas eu quero concluir essa mensagem, porque eu prego à noite, e à noite eu vou pregar outra mensagem, então eu não posso não concluir essa mensagem, eu preciso de um pouco de paciência de vocês. Isaías, no capítulo 58, está falando acerca de jejum. Isaías nos traz uma meditação sobre o jejum, e ele começa dizendo assim no versículo 1, eu acho que é bom não colocar lá, não projetar. Ele começa dizendo, porque senão a versão lá é uma, aqui é outra, e eu perco tempo. Eu estou na NVI, Nova Versão Internacional. Começa dizendo assim, Isaías 58:1, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta,
anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina com discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Aí Deus revela, aqui começam as profecias. Aí Deus revela algo. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado? Não é vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Está falando de deserto. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías, capítulo 58, do verso 1 ao verso 5. Deus está falando de um jejum equivocado que o povo dele fazia. E do verso 6 ao verso 12, ele revela qual é o jejum que ele quer que eu e você façamos. E 12 benefícios estão escondidos aqui, nesses versículos 6 ao 12. Esses benefícios são, diga comigo, revelação. Esses benefícios são cura e integridade. Diga cura e integridade. Diga justiça. Diga a presença da Shekinah de Deus. Diga orações respondidas. Diga direção da parte do Senhor. Diga contentamento. Diga refrigério. Diga força. Diga encorajamento. Diga futuras gerações serão levantadas. E restauração. 12 benefícios escondidos nesses 6 versículos. Revelação,
cura e integridade, justiça, a presença da Shekinah de Deus, orações respondidas, direção da parte do Senhor, contentamento, refrigério, força, encorajamento, futuras gerações serão levantadas e restauração. 12 benefícios que encontramos no jejum, que Deus quer que nós façamos, e se nós fizermos a restauração desse jejum, nós teremos força para ter um povo que faz cumprir o segundo grande feito no meio da igreja e através da igreja, uma vida de intercessão. E para que vocês não fiquem perdidos, eu vou revelar aonde estão cada um desses benefícios. Quando você ali lê no versículo 6, o jejum que eu desejo é este. Aqui está o primeiro benefício, revelação. Versículo 6 e versículo 7 está o benefício do jejum, a revelação. Deus está revelando o que Ele quer. Você sabe o que Deus quer, meu irmão, minha irmã? Não, pastor, exatamente não. Pois é, Deus quer revelar para você o que Ele quer. Como que eu consigo isso? Vida de jejum. Aí Deus vai revelar o que Ele quer para você, o que Ele quer de você. Nós encontramos aqui no versículo 8, aí sim, sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Cura e integridade. O Senhor cuida de você, você vai sair disso íntegro, integralmente inteiro. Você vai sair curado. Como vem a cura? O jejum traz esse benefício de cura e integridade. Quando eu leio o versículo 9, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Outro benefício, justiça. Eu não tenho experimentado a justiça do Senhor, tão somente o seu amor e misericórdia e fúria. Você quer experimentar a justiça do Senhor? Vida de jejum, intercessão, súplica, nesta ordem. Quando eu leio então o versículo 10, diz assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Como que a minha luz e a sua luz despontará nas trevas, se somos todos pecadores e portanto não somos merecedores do Senhor? Com vida de jejum e intercessão, então, aí, se nós satisfazemos o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Aqui tem um outro benefício, a Shekinah de Deus desce sobre nós, e aí não é a nossa luz, é a luz do Senhor que despontará nas trevas. Aí você entra num ambiente de trevas, mas a Shekinah do Senhor, por causa do teu jejum, a Shekinah do Senhor te acompanha, a Shekinah do Senhor te acompanha, e aí então, você conseguirá brilhar no meio das trevas. E aí nós lemos ainda assim, o Senhor, no versículo 11, o Senhor te guiará constantemente. Outro benefício, direção da parte do Senhor. O Senhor te guiará constantemente, direção da parte do Senhor. E aí nós vemos em seguida, satisfará os seus desejos. Outro benefício, oração respondida. Satisfará os seus desejos, e aqui continua dizendo, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Outro benefício, força. Força, no meio do deserto, terra ressequida é deserto, benefício do jejum, você será como um jardim bem regado, contentamento. O jardim bem regado, quem conhece jardim sabe, que quando você molha as flores, parece que as florzinhas, na hora, né, se animam. Você será como um jardim bem regado, haverá contentamento na sua vida. Preguei semana passada a razão do descontentamento. Se você não ouviu,
ouça, a razão do descontentamento. O culto está no site da igreja. Ouça lá essa mensagem. Contentamento é fruto, é benefício de uma vida de jejum. E aí fala, como uma fonte cujas águas nunca faltam, refrigério. Outro benefício do jejum. Quando nunca falta água, significa refrigério. A água sacia, a água refresca, a água da vida, refrigério. No versículo 12, seu povo, começa dizendo assim, o seu povo, está falando de uma futura geração. Quem tem vida de jejum, tem um povo. Quem tem vida de jejum, tem um rebanho. Quem tem vida de jejum, aglutina pessoas num só propósito. Eu não consigo liderar o meu grupo familiar, o quanto você jejua. Se você não jejua, você não vai ter um povo. Você não vai tocar uma geração, você não vai deixar uma marca. O seu povo, aqui está, um outro benefício, uma futura geração. Continua, reconstruirá as velhas ruínas, encorajamento. Porque uma coisa eu dizer para você, comece do zero, irmãozinho, você se anima. Outra coisa, eu dizer para você, separa da sua mulher, meu irmão, arruma outra e começa do zero. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, dizer, meu irmão, você vai lá e conserte com a sua véia. Se ajeite com a tua mulher. E reconstrua o seu casamento. É possível. O benefício do jejum, encorajamento. Encorajamento. Reconstruirá as velhas ruínas. Você vai conseguir reconstruir o velho. Pare de querer o novo. Reconstrua o velho. E para encerrar. E restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. 12º benefício de uma vida de jejum, restauração. Haverá restauração. Haverá restauração. Eu vou revelar só o terceiro grande feito, não vou comentar sobre ele, mas você vai entender. O terceiro principal feito, que acontecerá no meio da igreja, e através da igreja, nos últimos dias, é que a igreja terá a sua identidade de noiva estabelecida. Nós vamos discernir que somos noiva. Amados, isso nunca vai mudar o fato, vamos continuar sendo exército, vamos continuar sendo sua família, vamos continuar sendo o seu corpo, o seu reino, os seus filhos e filhas. Contudo, nós estamos nos aproximando do primeiro momento da história da humanidade, em que o Espírito enfatizará sua mensagem de Jesus como noivo, e de nós como sua noiva. Esse momento é histórico, é único, é para esta geração. Como filhos de Deus, herdeiros do seu poder, temos o privilégio que nos permite experimentarmos o trono de Deus. Vou encerrar em 2 minutos. Como filhos de Deus, escute bem, herdeiros do seu poder, nós temos o privilégio de experimentar o trono de Deus. Diga assim, como filho de Deus, herdeiro do seu poder, eu tenho o privilégio de experimentar o seu trono. Isso nos fala em Apocalipse 3, diz assim, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Romanos capítulo 8, verso 17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Como herdeiros de Deus, nós temos esse privilégio de nos assentarmos e experimentarmos o trono de Deus. Mas como sua noiva, estamos em uma posição de experimentarmos o coração de Deus. Conhecer os seus anseios, desejos e vontades
ao nosso respeito. E sobre isso eu vou ministrar hoje à noite, conhecendo as emoções, afetos e desejos de Deus por nós. À noite eu quero compartilhar com vocês sobre isso, que como noiva nós teremos o privilégio de não só como filhos e herdeiros experimentarmos e conhecermos o trono, mas como noiva experimentarmos e conhecermos o coração de Deus, as suas emoções, afetos e desejos a nosso respeito. E à noite eu quero falar um pouco sobre isso, amém? Você pode se colocar em pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês. Se você puder fechar os seus olhos. Lucas, nos conduza numa canção. Entre 2 minutos aí eu vou orar rapidinho. Pode ser o que você quiser. Feche os seus olhos por um instante. Você já deve ter olhado no relógio, são 11h16. Devemos encerrar aqui 11h20. Eu precisava ministrar até o fim essa mensagem. Sei que vai dar tempo de fazer tudo o que você tem que fazer. Fique tranquilo, só não perca esse momento de adoração, que eu encerro com uma oração. E essa oração é como se fosse um selo. É como se você tivesse recebido uma carta hoje. E a oração ela vai ser só o selo dessa carta. Um selo real, um selo celestial. E que você pegue esta correspondência da parte de Deus para a sua vida. Leia ela. Entenda o que o Senhor falou hoje. E faça o que lhe cumpre fazer. Vamos adorar ao Senhor. Sabendo que agora Ele é o nosso noivo. E somos a sua noiva amada. Aleluia. Andar contigo, ser teu amigo, ouvir tua voz, estar em seus braços, no teu abraço, ouvir as batidas do teu coração. Deitar em seu colo, olhar em seus olhos e sentir seu amor. Quero estar contigo, ouvir me chamar de amigo. Viver sem ti não consigo. Como de ti preciso. Quero estar contigo, ouvir me chamar de amigo. Viver sem ti não consigo. Como de ti preciso. Andar contigo, ser teu amigo, ouvir tua voz. Aleluia. Estar em seus braços, no teu abraço, ouvir as batidas do teu coração. Deitar em seu colo, olhar em seus olhos e sentir seu amor. Quero estar contigo, ouvir me chamar de amigo. Viver
sem ti não consigo. Como de ti preciso, eu quero estar, Senhor. Quero estar contigo. Ouvir me chamar de amigo. Viver sem ti não consigo. Como de ti preciso. Declare o seu amor por ele. Diga: te amo. 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sim, Jesus. Quero estar Nós te amamos, Senhor. Contigo. Nós sabemos, Pai, o quanto, ó Deus querido, o Senhor nos ama, porque o Senhor se entregou primeiro. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que o Teu Espírito fez entre nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, ó Pai, eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã. Pai, que eles possam discernir o que Teu Espírito está nos falando nesses dias. Que eles possam se posicionar, ó Deus, em relação a isso. Pai, o Teu Espírito está anunciando, como nunca antes fez, o fim dessa era. Anunciando Jesus como nosso noivo. E Deus, que possamos entender a nossa identidade de noiva. Não somos um convidado dessa festa. Não somos padrinhos, não somos amigos, não somos familiares, não somos servos. Somos noiva nessa boda. Somos noiva. Simplesmente noiva. Que possamos exercer o nosso papel de noiva, que possamos entender a nossa identidade de noiva e atuar como tal. Hoje o Senhor nos trouxe revelação, que possamos, Pai, avançar nisso, e que essa mensagem não fique solta ao vento, que não sejam palavras que tenham se perdido no tempo, mas que sejam sementes que produzam frutos na vida dos Teus filhos, na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi ministrada, e eu Te peço agora que o Senhor cumpra com o propósito pelo qual ela foi liberada sobre nós, sobre todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Que o Senhor nos dê força suficiente, que o Senhor nos dê entendimento, conhecimento, e que o Senhor nos torne livres pela Tua palavra, segundo João 8:32. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, e que possamos, Deus, desfrutar desse dia, alegrando ao Senhor com as nossas atitudes, com tudo que pensarmos, falarmos e fizermos, possamos encontrar graça diante dos Teus olhos. Libere sobre nós entendimento sobre tudo que foi dito. Libere sobre nós, ó Pai, ousadia para começarmos a nos levantar e cumprir com o feito de restaurar o jejum, a intercessão, a súplica, e que possamos desfrutar de todos os benefícios que estão ligados à obediência
ao seu querer com relação ao jejum, segundo Isaías 58. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Que o Senhor seja conosco, nos leve para as nossas casas, aonde formos em segurança, e que possamos, Deus amado, continuar tendo força e vida para contemplar a beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.